dificuldade para falar o que você sente para uma outra pessoa? E às vezes até para alguém muito próximo, para sua esposa, para o seu marido. Nem todo mundo tem assim essa liberdade, né? Que na realidade é só uma interpretação aqui, é uma decisão que você toma, mas não se sente à vontade para relatar isso para os pais, para os irmãos, ou para o marido, ou para a esposa. E aí vai reprimindo e consequentemente vai somatizando, isso vai ficando cada vez mais intenso até que o corpo começa a experimentar alguma reação, né? Algum reflexo dessa decisão. Então, às vezes a gente vê isso assim, ó, as pessoas elas acham que elas são desse jeito e aí as reações no corpo é só um efeito colateral, mas que a gente resolve com um remedinho. E na maioria, assim, e até tem alguns que buscam uma ajuda terapêutica. Eu estava conversando esses dias com meu sobrinho, ele falando sobre a dificuldade que ele tem de ser cobrado, e ele trabalha no banco, né? Ele trabalha num banco e lá ele tem muitos compromissos, né? Ele tem muitas responsabilidades lá dentro. E aí ele percebe assim, toda vez que ele é exigido de alguma coisa, ele começa a se coçar muito perto aqui do tornozelo, a ponto de fazer feridas. E geralmente é um pé só, uma perna, né? Uma perna que ele faz isso. E aí quando ele me mostrou, já estava todo cicatrizado, mas tem aquelas manchinhas, fica aquelas manchinhas lá, né? Que houve uma ferida. Que houve, né, uma coceira, né? Que até o ponto de ferir a perna. E aí ele falou para mim assim que ele estava procurando ajuda terapêutica, porque ele queria entender por que ele tem isso. E aí ele estava olhando para essa questão dele se sentir cobrado. E aí eu conversei um pouco com ele, falando, né, fazendo um convite para ele assim, o que você sente quando você é cobrado? O que você sente? Então, a importância que a gente tem de entrar em contato com os nossos sentimentos, porque isso diz muito sobre o que eu penso sobre mim. E às vezes a gente não sabe nem o que sente. Como isso foi muito escondido, né? Muito ignorado assim, chega um momento que você fala, eu nem sei o que eu sinto. Não tem o menor. E aí vem aquela sensação assim que parece que você não vai descobrir, isso vai ser, parece que é uma coisa feia, que se alguém descobrir isso, ninguém vai querer ficar perto de você. Mas não é você que está pensando isso. São só pensamentos que não têm significado. Por isso que quando Jesus ele traz hoje nessa lição 218, ele faz esse convite. E é um convite feito para a consciência. Não é para você, é a consciência que pensa equivocadamente sobre ela. Quando ela começa a olhar e abrir esse sistema de crença e olhar para esse modo de pensar, ela começa, através desse questionamento e da aceitação do que ela vai retirando o significado. Então, aquilo que ela considerava algo rígido, que parecia que estava pressionando ou aprisionando, ela começa a compreender assim, ó, não tem nada me aprisionando. Sou eu aqui que estou pensando isso sobre mim, mas isso não é a verdade do que eu sou. E aí Jesus, quando ele traz assim, ó, a lição 218 revisa a lição 198 que diz, só a minha condenação me fere. Então, quando Jesus ele traz essa clareza para a consciência, se sou eu que estou impondo isso a mim mesmo, então sou eu que tenho a responsabilidade para retirar esses pensamentos ilusórios sobre mim. É como se fosse assim, ó, você tem a chave que fechou a porta e a mesma chave está na sua mão para abrir a porta. Então essa chave não sumiu, não está na mão de alguém, não evaporou. E essa chave, como Jesus traz bem aqui hoje, foi citada em algumas lições atrás, que o perdão é a chave da felicidade. Aqui é trazido que o perdão é a única ilusão, é a única exceção em relação a ser uma ilusão que não multiplica ilusões. Como ele bem traz aqui, ó, ferir é impossível, mas ilusão faz ilusão. Se podes condenar, também podes ser ferido. Então, se a percepção é que eu posso me ferir, e o ferir aqui não é que você vai se atacar, que nem essa questão do meu sobrinho. É um reflexo de algo que ele não quer olhar e o corpo está experimentando isso. Mas não é esse ferir. O ferir que Jesus traz aqui, ó, que imaginar que você pode ser algo separado de Deus e tentar ser isso,
já é um sofrimento, já é uma condenação, porque tentar condenar a existência, tentar negar a existência, condenar o próprio Filho de Deus, porque Deus desconhece qualquer sofrimento e separação, mas houve um pensamento, né, que foi pensado por uma mente santa e perfeita quando teve essa diminuta e louca ideia. Não recebeu nenhum significado, porém o efeito dessa diminuta ideia, que é esse pensamento de separação, surge através de um questionamento assim, ó. O pensamento de separação questionou: o que sou eu? O que sou eu? Então é a própria dúvida. Surge uma consciência que fica ciente desse estado de dúvida. E aí ela, sem saber, né, o que ela era, ela vai, se fragmenta e faz, vamos dizer assim, ela fabrica um mundo para ela mesma. Só que é uma ilusão. O que ela é, a consciência, ela é parte de Deus e ela não saiu da sua fonte, ela permanece, mas a percepção foi distorcida. E agora ela não lembra o que ela é, muito menos ela lembra quem é Deus. Ela fica acreditando que Deus é algo fora, né? Porque a consciência fica ciente da individualidade, tem um aqui e tem um outro ali, então ela fica usando esses autoconceitos para ficar aqui dando esse significado de existência, de uma existência ilusória, que não tem significado. Mas aí Jesus, ele traz isso assim, ó. Ilusão faz mais ilusão. Então, se pode condenar, também pode ser ferido. Pois acreditaste que pode ferir, e o direito que estabelecesse para ti agora, vou ler de novo. Pois acreditastes que pode ferir, e o direito que estabeleceste para ti pode agora ser usado contra ti, até que o descartes como sem valor, indesejado e irreal. Nesse momento, a ilusão deixará de ter efeitos e os que parecia ter serão desfeitos. Então, estás livre, pois a liberdade é a tua dádiva e podes agora receber a dádiva que deste. Então, olha que interessante. Enquanto a consciência, ela fez aqui a percepção, que é a própria ideia de individualidade, né, da dualidade. O que é percepção? É a crença que existem dois. Então, quando ela acreditou nisso, ela acreditou que ela podia ferir a si mesma, que é a ideia de ser separada da sua própria fonte. Então, ela também deu o direito, através dessa crença, que esse direito fosse usado contra ti mesma. E aí Jesus, ele traz: até que descartes, ou seja, para de dar valor a essa crença, até que você não considere ela real mais e nem desejada, ela ainda vai continuar tendo significado para você. Mas no momento que você descarta, que você não quer mais, você não aceita isso como a sua realidade, não se identifica mais com isso, a ilusão deixará de ter efeito e o que parecia ser apenas serão desfeitos. Por quê? A ilusão, ela não se sustenta por si só, ela precisa do foco dessa consciência que fica olhando para as imagens que ela mesma fez e fica dizendo assim: é real, existe uma vida, olha só, olha as coisas aqui acontecendo, né? Ela, através do autoconceito, ela tem essa percepção que parece que ela está fora da sua fonte, mas isso não aconteceu. E enquanto ela não reconhece a ilusão como ilusão, ela vai continuar validando. E aí ela vai apenas manter esse estado de sofrimento e dor. E aí Jesus, ele traz isso, Aquilo que parece ser sua influência e os seus efeitos nunca aconteceram de forma alguma. Então, de fato, a percepção, ela é irreal, ela não existe. O pensamento de separação, que é o ego, não existe. Se Deus não deu nenhum significado, porque só o que existe é a totalidade, então eu ou você não estamos aqui, nós não existimos. Como ele traz, aquilo que parece ser a sua influência e seus efeitos
nunca aconteceram de forma alguma. No entanto, por algum tempo, temos que lidar com eles como se estivessem acontecido. A ilusão faz mais ilusão, contudo, há uma exceção. O perdão é a ilusão que responde a todas as demais. Então, olha a importância para que a gente não espiritualize, né, as crenças e esse autoconceito, é que às vezes a gente pega a primeira parte e diz assim, ó, nada real pode ser ameaçado, então as ilusões, elas não estão aqui porque elas são irreais e acabou. Tá, mas o quanto você ainda valida e considera algumas coisas importantes? Ó, a gente tentando ir para o céu, né? Tem um aqui agora que ele faz essa cara de puritano, né? De bom vivant, vamos dizer assim, de super adequado aqui, o estudante, o curso Milagre, já tem 5, 10, 15, 20 anos. Então, eu já tenho toda uma bagagem, um entendimento, e não precisa nem muito disso. Às vezes a gente já chega, porque espiritualizar, gente, é a coisa mais comum. Acreditando ser algo separado, desde que você nasce, a criançada aí já... Os pequenininhos não têm aquelas crenças enraizadas, mas à medida que vai crescendo, é sempre essa proteção da imagem. Então, tudo é usado. O que é espiritualizar? A gente usa tudo para ficar dizendo que tem um eu aqui. Então, é ficar fazendo essa manutenção das imagens, né? E desse autoconceito. Então, sim. E aí, quando a gente chega na metafísica, a gente faz a mesma coisa. Acaba usando a espiritualidade, né? Usando a metafísica ainda para trazer um benefício para um eu. Então, por isso que Jesus fala assim, ó, aquilo que não tem nenhum significado, de fato, nunca aconteceu. No entanto, por algum tempo, temos que lidar, temos que olhar para esses efeitos, olhar para essas ilusões, para então retirar esse significado. Como é que a gente vai retirar o significado se eu não entro em contato com aquilo que eu acredito que eu sou? Percebe que a importância de olhar para os seus sentimentos, olhar para o que você está pensando, para o que você está sentindo? Olha a importância. Porque enquanto isso não é olhado, enquanto a gente não entra em contato com isso, a gente vai continuar dando realidade. Vão existir pensamentos ainda que não foram liberados através do perdão. E aí Jesus, ele traz assim, a ilusão faz mais ilusão, contudo há uma exceção. O perdão é a ilusão que responde a todas as demais. Então, o perdão é que libera a consciência desse sonho infeliz, né? Vamos dizer assim. E aí a consciência começa a entrar no estado de um sonho feliz, que é até que ela se dissolva, até que a consciência se dissolva totalmente na percepção corrigida, ela agora vai olhar para tudo sem mais essa identificação ilusória, então não tem esse medo, esse senso de ameaça, ele acabou e deu lugar para a paz, que é tudo que existe. E aí tem uma parte aqui nas linhas de prática que Jesus coloca assim, hoje não esqueças que não é possível haver nenhuma forma de sofrimento que não esteja escondendo um pensamento sem perdão. Então, qualquer identificação, qualquer menor esforço, preocupação, qualquer identificação que seja com o indivíduo, ainda é um pensamento que está sendo protegido, escondido e não foi olhado através, né, da percepção corrigida, usando o perdão, que é essa mentalidade de saber que só o que existe aqui é Deus e nada mais. Então, por isso que a lição de hoje traz, né, e enfatiza esse tema central. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E isso não é para você, é a consciência que aceita o seu estado de graça, seu estado natural. Então vamos começar a olhar para o medo e para aquilo que a gente quer esconder, sabendo que é isso que vai te liberar, sabendo que não há outro meio a não ser o perdão que vai te tirar dessa prisão que você mesmo inventou. Então vamos olhar com honestidade mesmo, sem tentar esconder, sem tentar resolver, mas assumindo, olha o quanto eu ainda valorizo isso, olha quanto que isso ainda é importante para mim, sabendo que isso é a própria consciência usando você aqui no mundo. Então é isso, pessoal.
Nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!